Olá, aqui é a Joyce do Estante Diagonal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de novembro e dezembro. As leituras não estão em ordem, tá? Então estou mostrando mesmo em forma aleatória, tá? O primeiro livro, então, é A Balada de Black Tom. Esse aqui é um dos lançamentos de outubro da editora Morro Branco. A edição saiu em capa dura. Isso aqui nada mais é do que uma releitura, uma crítica e uma homenagem ao H.P. Lovecraft. E o autor, que é o Victor Laval, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ele então usa esse conto aqui do H.P. Lovecraft, De Volta a Red Hook, que é um dos contos mais racistas e xenofóbicos do Lovecraft, e ele vai então fazer uma releitura e fazendo essa crítica ao autor. O autor, ele é negro, então, e ele é muito fã de H.P. Lovecraft, mas isso não anula o fato dele ter o conhecimento que o H.P. Lovecraft tinha todos esses preconceitos, independente de ser filho da época dele, né, uma época onde ainda existia segregação racial, mas eu acho muito importante o debate que o autor levanta aqui, fazendo exatamente essa crítica e enfim. É uma novela, na verdade, ele é bem curtinho, é aqui que fica a história do autor e as últimas páginas a editora utilizou para trazer o conto original traduzido da forma nua e crua. Porque o que acontece? Algumas editoras preferem amenizar alguns termos utilizados pelo autor. Isso é muito questionado e debatido porque algumas pessoas veem isso como uma forma de estar privando o leitor de ter o seu próprio senso crítico em cima da obra do autor. Então, a discussão que o autor aqui levanta e a editora também levanta é muito legal, então eu super recomendo a leitura para vocês. A outra leitura que eu fiz aqui, eu não tenho o livro físico aqui no momento, mas se chama Paris Mon Amour. Vou deixar a capa aqui. É a história de uma menina que foi criada aqui no Brasil com muitos privilégios e luxos até que ela vai se aventurar então numa vida mais simples em Paris e lá ela vai conhecer então a pessoa. Então a gente vai acompanhar a jornada de amadurecimento dessa personagem. Eu já fiz a resenha desse livro lá no blog, vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem. O terceiro livro que eu vou falar para vocês se chama Contumélia, é de uma autora nacional chamada Lilian Peixe. Tem resenha dele aqui no canal também, vou deixar o link aqui em cima. E é um romance de época com mistério, com investigação, que se passa aqui no Brasil Imperial. Então é um nacional muito interessante, que te prende do início ao fim e que eu gostei muito de conhecer, porque como vocês sabem, eu adoro um romance de época. Eu gostei muito de ver uma autora nacional abordando outras vertentes dentro do gênero. O quarto livro que eu li foi Vox, da Christina Dautcher. Isso aqui foi um lançamento, então acredito que de outubro da editora Arqueiro. Aqui então a gente vai ter uma sociedade não muito distante da nossa, em que as mulheres perderam a sua voz. Como assim? Cada mulher recebeu um contador e ela só pode falar 100 palavras por dia. Então, nenhuma mulher consegue se expressar com apenas 100 palavras. Então, cada vez mais as mulheres foram silenciadas, vamos dizer. O governo que se estabeleceu aqui é um governo religioso, vamos dizer assim. E, enfim, as primeiras 150 páginas desse livro é algo muito chocante, assim, porque durante a leitura tu percebe que isso é uma coisa possível sim de acontecer na nossa sociedade, não é algo muito impossível, porém a leitura ela é maravilhosa até chegar a um ponto onde a autora ela muda o foco então da narrativa dela e nisso eu acabei me decepcionando um pouco. Eu não quero falar mais sobre isso porque esse livro vai aparecer então num outro vídeo onde eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas decepções do ano, mas isso não quer dizer que eu estou desmerecendo a importância dessa leitura. Inclusive eu recomendo que todos leiam esse livro pela semelhança que ele tem com a nossa sociedade. Mas independente da mensagem que ele passa, ele é um livro que tem alguns defeitos, na minha opinião, principalmente de construção de narrativa, e que eu acho que no final a autora realmente se perdeu, tem coisas
irrelevantes que acontecem, personagens que surgem e desaparecem do nada sem nenhum tipo de explicação. Enfim, nesse próximo vídeo vocês vão entender um pouco mais do que eu achei sobre Vox. Também li um quadrinho da editora Avec que se chama Le Chevalier nas Montanhas da Loucura. Esse aqui é meu primeiro... Na verdade, esse aqui é meu segundo contato com esse personagem aqui, então eu já estava um pouco contextualizada sobre o que é essa fantasia steampunk, mas essa é a minha primeira experiência com esse personagem dentro do HQ. Eu li antes, acho que em 2015, o livro, né, onde tem esse personagem, que é de um autor nacional. E aqui então a gente vai acompanhar o Le Chevalier, que é um espião, junto com seu fiel escudeiro, que é o Persa, numa aventura para salvar o mundo, literalmente, tá? Nessa HQ aqui a gente tem diversas referências sobre H.P. Lovecraft, obviamente, sobre Jules Verne e Edgar Allan Poe também. Meio que o autor e o ilustrador, que é o Fred Rubin, faz uma homenagem a esses três autores aqui dentro dessa HQ. Conclui a leitura também de A Memória do Mar, esse livro do Khaled Hosseini, que é o autor de O Caçador de Pipas. Na verdade é uma homenagem àquele garotinho refugiado que morreu na praia e que teve a foto, enfim, compartilhada por todo mundo, dele tentando atravessar ali o mar da Europa. Então essa aqui é uma linda história que fala sobre os refugiados da Síria e o autor acaba fazendo uma homenagem a esse garotinho. A tradução é do Pedro Biel também e tem diversas ilustrações casadas com o texto. Então tá aqui minha recomendação, é uma história bem emocionante, enfim, é muito, muito belo, eu recomendo pra vocês. Concluí a leitura também de Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. Apesar de eu já conhecer essa história de filmes e, enfim, qualquer outro local que ele pode ter aparecido, eu nunca tinha lido a obra original, então tá aqui, gostei muito. No começo tive um pouquinho de dificuldade da narrativa do autor, mas eu acho que isso super faz parte. Mas depois acabei me acostumando e, enfim, quero agora conhecer as outras histórias do Sherlock Holmes. Da editora Globo eu concluí a leitura também de Os Meninos da Caverna. Esse aqui eu falei no meu book haul, então, de final do ano. É a história daqueles meninos do time de futebol que acabou se refugiando de uma caverna. Após uma tempestade, eles acabaram presos lá porque inundou toda a caverna, enfim. Essa aqui é o relato, então, de um jornalista brasileiro que estava lá e acabou, então, coletando todas as informações que ele tinha e publicou esse livro. Então é muito legal conhecer mais sobre a vida desses meninos, como eles estão agora, enfim, recomendo para quem tem curiosidade, para quem quer saber mais a fundo como é que foi o resgate, como é que eles estavam lá dentro, o que eles sentiram, porque eles ficaram, se eu não me engano, 9 dias lá dentro sem contato nenhum com ninguém até chegarem os primeiros mergulhadores. Concluí a leitura também de O Arquivo Rebelde, esse caderninho aqui de Star Wars que sai pela editora Bertrand. Esse aqui é o quinto que eles fazem nesse estilo. É difícil de falar sobre uma história porque não é bem uma história. Isso aqui é como se fosse um arquivo mesmo de alguém da República, entendeu? Então é como se fosse um livro de Star Wars. Dá pra entender? Enfim, aqui vai ter várias conversas, memorandos, vai ter informações sobre personagens, como por exemplo, esse cara aqui que todo mundo deve conhecer. É um livro para fã mesmo, mas eu acredito que quem ainda tá começando nesse universo de Star Wars, pode ser que isso desencadeie uma série de perguntas que aguce tua curiosidade, então super recomendo. E, gente, é uma edição belíssima, durável e que vai ficar muito, muito tempo na minha estante, com certeza. Depois eu também peguei A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é uma versão adaptada, né, ilustrada por Odir, é o nome do artista. E eu ainda não li, gente, a obra original, tá? Depois que eu li esse, eu super quero ler a obra original. E vou tentar mostrar, é muito, muito, muito bonito.
é de fácil entendimento, então não tem muita complicação. Então, para quem quer ter um gostinho da obra do George Orwell, e esse sobrenome, gente, é muito, muito, muito complicado. Tá aqui a minha recomendação, então, enfim, isso aqui é uma grande analogia sobre a sociedade. Gente, é muito bom, perfeito. Tá aqui. E por fim, então, não é um livro que eu ainda concluí, mas pretendo concluir até o último dia, o último minuto do dia 31 de dezembro, que é A Cidade de Bronze. Essa é a minha leitura atual e eu confesso que eu tô enrolando um pouquinho, mas ele é um pequeno calhamaço, acho que ele tem umas quase 600 páginas, e a fonte é razoavelmente pequena. Enfim, eu ainda estou no primeiro terço aqui da leitura, então não posso dizer pra vocês precisamente sobre o que eu estou achando dessa leitura, mas até agora está muito envolvente, eu tô gostando muito da personagem principal e tô gostando muito da relação dela com esse personagem que aparece pra ela, que é o Dara, e que ela não entende muito bem porque que ele está ali com ela, mas enfim, eu acredito que isso vai explicar com o tempo, mas eu tô gostando bastante e assim que eu terminar de ler eu já vou fazer a resenha, porque esse é o tipo de história que a gente precisa compartilhar, sabe? Essas então foram as minhas leituras do mês de novembro e dezembro. Queria ter lido mais nesse finalzinho do ano, mas eu não consegui, tiveram outros fatores que fizeram com que eu me dispersasse um pouco em relação à leitura, mas eu acho que isso é super normal, faz parte e é final do ano, né? Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Gente, tô filmando sem tripé mesmo, porque, enfim, eu já tinha concluído o vídeo, porém, eu resolvi sentar e ler um livrinho aqui, um mangá inocente. A Tamires me pediu emprestado, né, o Cão que Guarda as Estrelas, está ao contrário. E eu resolvi, bom, antes de emprestar pra ela, eu vou ler, né, por que não? Eu comprei agora há pouco, vou ler e já vou emprestar pra ela. Gente, olha o estado que eu tô. Eu concluí essa leitura chorando e, tipo, de soluçar. Gente, que mangá sensacional. E, tipo, mexe lá na alma, sabe? Então, tá aqui falando, então, sobre mais uma leitura que eu concluí. Eu não sei nem o que falar, mas, tipo, eu recomendo muito, principalmente vocês têm cachorrinho. Aqui fala muito sobre a relação de dono e cão, o que o cachorro sente, fala muito sobre as coisas que a gente se arrepende de fazer. Eu vou chorar. Mas também fala sobre a importância de ter alguém do lado da gente, acho que essa é a mensagem principal. Então é isso, desculpe o choro, mas